Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Em nome de Jesus, mais um dia da nossa jornada de 40 dias de despertamento aqui, que você está fazendo comigo e está sendo uma benção em nome de Jesus. Hoje, nosso 28º dia, dia 28. Você já parou para pensar que faltam 12 dias apenas para a gente finalizar esse propósito dessa jornada? Tá passando muito rápido, muito rápido. E hoje o tema é uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. O caminho para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se encontra lá em Romanos 12. É trilhada pela renovação do entendimento. Renovação do entendimento. Qualquer experiência que não derive da transformação pela renovação da mente não pode ser considerada genuína e verdadeira. Então, qualquer experiência que o cristão ele venha ter é por causa de uma mente renovada. Se não for através de uma mente renovada, a transformação da vida dele não é genuína. Por exemplo, se você entra para um serviço e você muda suas roupas por causa do serviço. Porque tem serviço que você precisa, por exemplo, se você for trabalhar no banco, você tem que andar social, você tem que andar de salto, você tem que andar comportada, sem decote, né? Sem chamar atenção, sem ter muita extravagância. Então, se você começa a trabalhar no banco e você muda suas vestes por causa do banco, do serviço, do seu trabalho, essa transformação ela não é genuína. Porque se você tem a consciência de que em Cristo você tem que andar com decência, em Cristo você tem que andar com leveza, em Cristo você tem que andar com moderação, sem ser roupas sensuais, ser roupas que marcam muito o teu corpo. Se você tivesse essa mentalidade transformada com relação a essa revelação de que em Cristo você precisa mudar suas vestes, você não pode chamar tanta atenção, você não pode ser tão sensual nas suas roupas, para que evite que o outro caia em pecado. Então, isso tem que vir da nossa mente. Quando a renovação da mente vem, fala assim, não, realmente, essa roupa aqui tá muito sensual, não posso sair assim. O que os homens vão olhar para mim, vão pensar o quê? Então, isso é renovação do entendimento, entendeu? Essa renovação não se limita ao conhecimento doutrinário ou teológico, mas alcança a esfera da regeneração, uma obra que somente o Espírito de Deus pode realizar em nossa mentalidade. Então, é o Espírito Santo que nos convence. Ele vai falar para você, ele vai te mostrar. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro, tá bom? O Espírito Santo só vai convencer você se você tiver intimidade com ele. Se você não tiver intimidade com ele, ele não vai, ele vai até falar, ele vai até tentar, mas você não vai dar crédito para ele. Porque você não o conhece intimamente, você não vai estar sensível ao direcionamento dele. É por meio dessa transformação que se abre o caminho de uma experiência autêntica com Deus. Essa mudança também influencia nosso culto, que passa a se expressar em corpos oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, tudo está intrinsecamente ligado à renovação da mente, à transformação, o culto, a inconformidade com o mundo e o acesso à vontade de Deus. Então, uma coisa liga a outra aqui. Você tá vendo? Tá tudo junto. Tudo intrinsecamente ligado. Eu renovo a minha mente. Eu melhoro o meu culto a Deus. Eu fico inconformado. Lembra da lição de ontem? Bendito. De ontem não sei se foi esses dias. Bendito cansaço. Você se indigna com as coisas. Você fica inconformado.
com o mundo e tem acesso à vontade de Deus. Então, tudo isso quando acontece aqui, ó, na nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. E esse tema aqui é uma nova mentalidade. Então, a gente precisa ser renovada as nossas mentes. A nossa mente precisa estar lavada pela palavra. Uma vida em Cristo, sem uma mente renovada, é impossível. Não tem como você viver em Cristo se a sua mente não estiver renovada. Quando a mente é corrompida pelo pecado ou pelo engano, atalhos tomam o lugar do verdadeiro caminho e desvio substitui o alvo. A mentalidade que Deus deseja para o seu povo é essencial para o cumprimento de suas promessas. Prova disso é que a terra prometida já está preparada, mas o povo só pode acessá-la quando a sua mentalidade se alinhou ao caráter da promessa. Olha que sério isso daqui. Quantas pessoas saíram do Egito para a terra prometida? Mas eles não tinham a mentalidade transformada. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então, eles continuavam com as mesmas práticas, com as mesmas falas, com as mesmas vestes, com o mesmo tipo de adoração. E a gente sabe que ali saiu muitas pessoas saíram dali. Porém, Deus esperou morrer toda aquela geração que saiu, que eram de murmuradores, e daquela geração somente Josué e Caleb entraram. E os filhos daqueles que saíram. Então, durante 40 anos, eles ficaram perambulando ali, por desobediência, por não terem uma mente renovada, por uma hora tá clamando, outra hora tá murmurando, por uma hora tá querendo a presença de Deus, outra hora tá fazendo bezerro de ouro. Então, são várias situações que levou o povo a murmurar, a reclamar, porque eles não tinham a mente renovada. Eles não entenderam, eles saíram daquela vida e precisavam ter uma nova vida. Eles precisavam ter uma mentalidade de livre. Porém, eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. E isso muitas vezes acontece com o cristão. Jesus vem, paga o preço, retira ele lá do mundo, do lamaçal do pecado. Só que ele vai para a igreja e a mente dele não renova. A mente dele continua com a mesma podridão que era o mundo. E quando é assim, Deus não vai trabalhar. A nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Porque senão a gente sempre vai estar querendo cortar talho. A gente sempre vai estar substituindo o alvo. A gente não vai mais querer ir para o céu, a gente só quer se dar bem aqui na terra. E não é dessa forma. Prova disso é que é a terra prometida. A distância entre a mentalidade do povo de Deus e o caráter das promessas divinas é diretamente proporcional ao tempo que se passa no deserto. Então, quanto mais você demorar para renovar sua mente, mais vai demorar o seu tempo no deserto. Então, é muito importante, se nós entendermos isso, que a sua mente precisa ser renovada, você vai poder viver as promessas de Deus aqui na terra mesmo. Não é no céu, não. A terra prometida para eles, lá, o povo do Antigo Testamento, era Canaã. Só que hoje eu e você, nós temos uma Canaã espiritual também. Nós temos uma promessa para onde nós estamos indo. E quando o tempo que eu demoro para renovar minha mentalidade, é o tempo que eu vou ficar rodando no deserto. Passando fome, dependendo de maná, passando frio, passando faltas, porque a boca não saiu do mundo ainda. Porque os olhos não saiu do mundo ainda, a mente não saiu do mundo ainda. E hoje você é livre, hoje você tem que pensar as coisas do alto, hoje você tem que ter a mente de Cristo, hoje você tem que olhar e pela fé você declarar, chamar a existência, você profetizar. Usa a tua boca é uma ferramenta de construção, não de destruição. O tamanho desse deserto sempre reflete a diferença entre a mentalidade do povo e o caráter da terra prometida. Enquanto não houver unidade entre a mentalidade dos filhos de Deus e o caráter das promessas divinas, o acesso ao qual Deus prometeu será impossível, porque muitos, mesmo estando sob as promessas de Deus, não conseguem alcançá-la, por não terem uma mentalidade que agrada a Deus.
Então, Deus pode até te dar milhões de promessas. Se você não tiver uma transformação e ela começar na sua mente, você não vai alcançar essas promessas. Ah, Deus é fiel, Deus fala, cumpre. Sim, mas a partir do momento que Deus libera uma palavra, uma promessa sobre a minha e a sua vida, a responsabilidade de estar na nossa mão. Deus já falou, ó, tá aqui o prêmio. Vamos imaginar. Já viu aquelas corridas Isso era antigo, não sei nem se você já viu isso. Mas era corrida de bebê. Acho que, se eu não me engano, era o programa do Silvio Santos que fazia isso. Ele colocava lá o bebê numa linha e a mãe ficava lá do outro lado. E a mãe ficava fazendo gestos, chamando o bebê, para ver qual bebê chegava ali primeiro na mãe. É a mesma coisa, gente, só que o que acontece? Da mesma forma que tinha a mãe chamando a atenção, tinha algumas outras pessoas ali já do programa mesmo para tirar a atenção do bebê. Para que ele não fosse com a mãe. E tinha um tempo para isso. É a nossa história. Nós somos esse bebê. Deus está lá do outro lado, esperando a gente, falando, vem, vem, vem. E a gente tá o quê? Distraindo. Olha para um lado, olha para o outro, olha para lá, olha para cá. E em vez de olhar para o alvo e seguir em frente. Tudo parte da transformação pela renovação da mente. Experimentar a vontade de Deus, cultuá-lo com excelência e acessar suas promessas eternas. Por isso, a declaração bíblica continua ecoando para que todos desejam viver plenamente em Cristo. Transformem pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Então, tudo começa na nossa mente. O diabo, ele vai te atacar na sua mente. Porque ele vai fazer o quê? Trazer sugestões. Eu não sei se todos aqui sabem, que está ouvindo o vídeo, mas é uma tecla que nós temos batido muito na igreja, principalmente porque nós estamos tendo um estudo a respeito de vida de prosperidade. E para entender a vida de prosperidade, é preciso você entender que nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Então, nós somos 3 em 1. Então, o nosso espírito tem uma alma e ele habita em um corpo. O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para ele, o nosso espírito é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ali nós temos o nosso espírito regenerado, nosso espírito próspero. Ali nós entregamos um espírito de pobreza, um espírito de miséria para o Senhor e ele entrega o espírito dele, o espírito de vida para nós. Então, por isso que nós temos uma nova vida em Cristo. Porque o nosso espírito, nós somos espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Então, nosso espírito ele já foi salvo ali na cruz. Mas a nossa alma precisa ser salva. E a alma, ela envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto. Então, a alma é muito a nossa mente, o nosso intelecto. Então, o nosso intelecto precisa ser salvo. O nosso intelecto precisa ser regenerado. O nosso intelecto precisa ser transformado. Nosso intelecto, nosso entendimento. Enquanto o nosso entendimento não for renovado pela palavra de Deus, a nossa alma ela continuará com um espírito de pobreza, com um espírito de escassez, porque era isso que nós éramos antes de Cristo. Então, quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais eu entendo a palavra e quanto mais eu aplico, porque não adianta você só saber e não aplicar. É necessário você aplicar na tua vida. E aí sim eu vou ser transformado. E assim eu vou viver de acordo com os planos de Deus para minha vida. Aí sim eu vou poder viver as promessas de Deus para a minha vida. É quando eu sei que o meu espírito já foi salvo, eu tenho um espírito próspero, eu tenho um espírito rico em Cristo.
A minha mente sendo transformada, sendo lavada, deixando de ser um espírito de pobreza na minha mente, de escassez, de falta, mas eu passo a ter uma mente próspera, uma mente que agrada a Deus, uma mente que vai entender, vai cumprir e viver as promessas de Deus. Aí tudo isso, o meu corpo vai ser beneficiado, o meu lado de fora vai ser beneficiado por causa da renovação da minha mente. Então, enquanto você não tiver a sua mente renovada pela palavra de Deus, você pode ter milhões de promessas a serem cumpridas. Mas sinto dizer, elas não serão, ou não por completo. Porque enquanto você não tiver essa renovação de entendimento, é como se as promessas ficassem bloqueadas. Porque uma hora você tá bem, uma hora você não tá bem. Uma hora você tá adorando a Deus, outra hora você tá adorando as coisas do mundo. Uma hora você quer ir para a igreja, outra hora você quer ir para o mundo. Você não tem uma constância diante do Senhor. Você não tem uma constância nas coisas do Senhor. Então, há uma necessidade dessa renovação para que você entenda que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Nós temos um tempo determinado, como nós falamos esses dias atrás. Estamos aqui representando Cristo, só que essa representação tem um tempo. Como embaixadores, cônsuls de outro país vêm para o Brasil para fazer algo, para cumprir algo, assim eu e você estamos aqui também. E nós estamos aqui para ministrar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para instruir outras pessoas, para levar o nome do Senhor àquele que não conhece. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui somente para comer e viver do bom e do melhor. Nós vamos ter isso quando a nossa mente for renovada. Porque todas as promessas de Deus que Ele faz para mim e faz para você, é para elas serem cumpridas aqui na terra. Porque lá no céu já está tudo certo. Lá no céu não vamos precisar comer, não precisa ter essa palavra, você vai comer do bom e do melhor lá no céu. Isso é certeza. Você acha que na mesa de Jesus vai ter coisa ruim? Vai ter coisas que a gente nem imagina. Então, comer o melhor desta terra é desta terra aqui mesmo. Lá no céu já tá tudo certo. Só tá esperando eu e você. Então, que a gente possa comer o melhor desta terra, que a gente possa alcançar as promessas de Deus, que a gente possa viver abundantemente essa vida que Cristo conquistou para mim e para você na cruz, aqui na terra. E tudo isso vai partir do quê? Da renovação da sua mente. De pensar como Cristo pensa. De pensar como a palavra de Deus diz que é para mim e para você pensar. É para falar o que a palavra diz. É para agir como a palavra diz. É tudo a palavra. Não tem volta. Você já é de Jesus. Então, Ele deixou um manual para mim e para você poder sobreviver aqui embaixo. E você, muitas vezes, não está fazendo uso desse manual. Então, que você possa, nessa manhã, pedir para que o Senhor te ajude e te traga a renovação da sua mente. Que você aprenda mais com o Senhor. Que você leia mais a palavra e que você se encontre nessa palavra. Veja tudo que você não está fazendo e que você se encaixe nessa palavra para que você possa viver aí todas as promessas do Senhor com uma nova mentalidade, com a mente de Cristo. Não mais a sua mente de pecadora, mas a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.